Fala pessoal, eu sou o Clécio, sejam bem-vindos de volta ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos aprender a criar esse tipo de mecanismo, um boomerang, como vocês estão vendo aí na tela, que ele dispara para a posição do mouse e volta até o nosso player. Antes, porém, eu quero te convidar a se inscrever aqui no canal, caso não seja inscrito, e deixar aquela meia lua e like que me ajuda demais e faz com que o YouTube recomende este vídeo e o nosso canal para outras pessoas. Também, se você puder, considere se tornar um membro apoiador. Isso me ajuda e faz com que eu possa trazer mais conteúdos aqui no canal. Se você não pode ser um membro, no entanto, você pode usar a opção Valeu Demais. Assim você faz uma doação esporádica e ajuda também o canal. Sem mais, vamos para o vídeo. E para a criação do nosso boomerang, lembrando que o foco dessa aula vai ser apenas a criação do boomerang, tá? Mas vocês podem criar com o que já foi ensinado aqui a parte de colisão, seja com a área 2D ou mesmo com o corpo físico. A gente vai usar um nó 2D. Vamos aqui criar uma nova cena do tipo No2D e eu vou chamar de boomerang. Ok? Boomerang em inglês. Nós vamos precisar de um sprite também. E para isso, apesar de não fazer muito sentido o nosso mago soltar o boomerang, eu vou aproveitar que ele já está criado. E aqui nós vamos colocar este boomerangzinho que eu criei, tipo 8x8, tá? Que é um tamanho bem legal. Vamos, como eu arrastei para cá, selecionar ele de novo. E aqui em Transform terá a posição para que ele fique lá no centro da cena. Tá bom? Aí claro, vocês podem criar a colisão de vocês. Eu não vou fazer isso por conta de tempo mesmo, para a gente poder otimizar essa aula, mas vocês podem fazer a colisão perfeitamente. E aí nós vamos precisar também de um timer que vai ser responsável por fazer o nosso objeto voltar. Ele é um boomerang, então ele tem que ir e retornar para a posição. Tá bom? Daqui a pouco a gente fala sobre o timer. Mas essa é a estrutura básica do nosso nó. Vou salvar aqui em prefabs e vou chamar de boomerang. Perfeito. Agora nós precisamos de um script. Vamos clicar aqui com direito, adicionar um script, navegar até a pasta de scripts para ficar organizado. Eu vou deixar como boomerang mesmo o nome, tá? Não tem problema. E vamos criar. Bem, o que a gente precisa aqui, no caso do boomerang, é trabalhar com state machine, tá? É um state machine bem simples, então não vai atrapalhar vocês. E a gente vai usar para isso um enumerator, tá? Que é usada essa palavra reservada enum. Então, enum abre chaves, fecha chaves, ele já fechou pra gente. A gente vai passar estados específicos, que no caso do boomerang serão idle, quando ele estiver ocioso, fly, quando ele estiver voando ou sendo disparado, e stick para ele retornar e ficar grudado no nosso player, tá? Então esses são os estados do nosso boomerang. E aí nós vamos precisar de variáveis para controlar isso. A primeira dela, acceleration, que eu vou passar um valor de 6.0. Vocês podem escolherem valores diferentes aí, tá bom? Vou mostrar o que cada um deles significa. A variável throw speed, essa throw speed, inclusive, é a velocidade de lançamento. Ela é responsável pela distância que o nosso 180, tá? Que o nosso boomerang vai alcançar. Então vocês podem ter valores maiores se quiserem, sem nenhum problema. Eu vou mostrar na prática, fica mais simples. E também uma return speed, que é a velocidade em que o boomerang vai retornar para o nosso player. Essas são as variáveis declaradas. Agora nós vamos precisar de uma onReadyVar para que assim seja passado o nosso objeto pai. Então onReadyVar parent vai ser igual getParent. Ou seja, onde nós adicionarmos o nosso nó do boomerang, que no caso vai ser o nosso player, vai ser passado como valor de parent. Assim ele sabe para onde retornar, tá bom? Agora as variáveis que a gente precisa extras e que vão ser alteradas durante o processo serão var canReturn. Opa, coloquei cara ali, né? Var canReturn, que vai ser um booleano do tipo true. Ele pode retornar inicialmente, uma vez que foi disparado. Uma variável para controlar os estados, chamada state. E inicialmente o estado vai ser ocioso, que é o idle. Uma variável velocity, que controla a nossa posição em vector2. Você já conhece isso do nosso próprio player. E ela tem que começar como vector2.0, já que ela é zerada inicialmente. E uma variável também, vetor2, position, que vai calcular a posição do nosso objeto, tá? Eu vou chamar de boomerang position. Deixa eu pensar. Se eu colocar só position, ele vai achar que é um nó. Vamos colocar pos apenas, tá? Senão a Godot vai imaginar que isso é um objeto específico da própria programação. Então vou deixar como pos, não tem problema. Eu tinha feito como position, mas não tem problema ficar pos. O importante é vocês lembrarem que pos é de position.
E agora a variável speed, que ela vai ser nula inicialmente, vai ser trabalhada de acordo com o lançamento do nosso objeto boomerang. Essa é a estrutura básica que a gente precisa. Vou aumentar um pouco aqui para vocês, tá? Agora a gente vai programar as funções. Vamos lá. As funções, elas devem se iniciar, obviamente, pelo ready. Que no ready, na função inicial de estar pronto, a gente vai passar uma função chamada, uma help function chamada idle position, posição ociosa, que ainda não existe. Então, vamos criá-la, tá? Func idle position vai ser igual ao que? O estado de idle. Eu informo que ela é a posição ociosa inicial. E aí que ela vai ter que ter uma posição global. Essa posição global vai ser global position igual o get target. Então ela vai pegar um objeto de alvo. E se a gente pegar esse objeto de alvo, não existe também. Então a gente precisa criar essa função. Estou fazendo assim para ficar bem estruturado e fácil para vocês. Primeiro a gente declara a posição idle. E agora o alvo que vai ser o objeto do nosso próprio boomerang. Então vamos lá. Função get target. Vai precisar passar uma posição, então um vetor2, vector2, tá? Atentem aqui que a gente colocou a seta e o símbolo de maior e passou um vetor2 como um objeto de retorno. E aí nós colocamos return. E o que a gente precisa retornar? O pi, que a gente declarou lá em cima, ponto global position, global position, mais um vector2, já que é um vetor2, e a posição de deslocamento de origem. No meu caso, ficou 0 em x e menos 5 no y. Dessa maneira, só para vocês entenderem, aqui no nosso player, ele vai pegar essa posição aqui, central do player, e vai subir um pouco o nosso boomerang, tá? Quando a gente fizer no script, eu vou mudar também para vocês perceberem. Então, isso vai ser o deslocamento desse objeto. Agora que a gente tem isso, a gente precisa criar os nossos estados, tá? Antes de criar os estados, porém, eu vou voltar um pouco aqui em cima e eu vou criar a nossa função physicsProcess. physicsProcess, que vai basicamente fazer um match dos estados. Então, digitem match state, dois pontos, e a gente passa cada estado mais a função respectiva. Idle, dois pontos, idle. Ainda não existe. Fly, perceba que o primeiro objeto aqui é o nosso enumerator em letra maiúscula, tá? E a função é em letra minúsculas com os parênteses. No caso do fly, que a gente vai criar daqui a pouco, ela vai ter um parâmetro delta. Então, digitem delta dentro também. Tá? Daqui a pouco vai ficar mais claro isso. E por fim, stick, que é para ele retornar a posição. Então, são esses três matches que ele vão encontrar. Como as funções não existem ainda, tá vendo que está dando erro aqui? Eu vou apenas selecionar tudo isso aqui e apertar Ctrl K. Já deixei criado para ficar mais prático para a gente, tá bom? Agora vamos criar as funções. Salvar, Ctrl S sempre. E agora a gente vai criar a função de idle. Func idle. Vai ser um look at, vocês já conhecem isso do nosso jogo do Wave Shooter. Eu vou deixar aqui também na descrição caso você não tenha visto isso. E ele vai olhar para o quê? Para o nosso mouse, get global mouse position. Então onde o meu mouse for, ele vai procurar esse objeto e vai ficar apontando para lá, tá? Porém, para isso a gente vai precisar também de uma função de disparo. Então eu vou aqui, ó, ele vai fazer essa procura aqui e agora a gente vai em Project Settings, Input Map e criar uma função que eu já até criei chamada Click. Tá vendo? Eu vou colocar Click, ele já está falando que existe. O que é o Click? Vou excluir aqui e mostrar para vocês. Basicamente o Click é uma função que eu aperto o botão direito, botão esquerdo do mouse, perdão. Mouse button, left button e add. Tá bom? Então, essa é a função. Com isso, vocês já deduziram que a gente vai fazer um if. Input.action pressed click. Se a tecla apertada for click, a gente vai fazer o quê? A gente vai executar um throw, que é o arremesso que não existe ainda e a gente vai criar agora. Então, função throw, throw, que é arremessar, né? Ou disparar, se percebe. É mais arremessar, já que é um boomerang. Dá alguns enters aqui para ficar melhor a visualização para vocês. Ok. A função throw ela vai ser responsável primeiro para passar que o nosso estado deixou de ser idle e agora é o fly. Certo? Sendo o fly, ele pode ter a variável canReturn como falsa. Já que ele foi deslocado, ele não pode voltar imediatamente para a nossa mão. Então, é
false. Lembra que lá em cima a gente colocou como verdadeiro? Perfeito. Agora a gente precisa passar aqui velocity. Nossa velocity lá em cima vai ser igual. Abra um parênteses assim porque a gente vai fazer uma fórmula, tá? Get global mouse position menos global position ponto normalized. E por que o normalized? Para que ele controle o valor da hipotenusa. Lembra que sempre que a gente tem uma hipotenusa, o valor deixa de ser 1, vai ser um cálculo diferente. Então a gente faz o normalized para isso, vezes o throw speed. Agora nós passamos speed, que foi aquela variável vazia, igual ao nosso acceleration. E por fim, o pos, que vai ser igual ao nosso global position. Tá? Então, o speed que inicialmente estava como zerado aqui, recebe o valor do nosso acceleration no momento da função throw. Por fim, para que ele possa pelo menos deslocar, ele ainda não volta, tá? A gente vai precisar criar a função fly. E a função fly, como eu falei, ela tem um delta como parâmetro, que foi esse delta que a gente passou aqui, tá? Então, eu tenho que colocar ele aqui para ser chamado quando a gente executar o match dos states, tá bom? Agora a gente passa que o nosso velocity vai ser mais igual o getTarget, que a gente já declarou aqui em cima, tá? Então esse getTarget é importante por conta disso. Menos a nossa posição, que é o pos, tá? Não é o position, é o pos, a variável que a gente criou. Ponto normalized, vezes speed, que foi passado aqui como sendo igual a nossa acceleration. E agora o velocity vai ser igual velocity.clamped, que é uma função que vai fazer um corte de limite para um valor. Qual valor? O throw speed. Então a gente vai manter a nossa movimentação, lembrando que velocity não é velocidade, é a distância de dois vetores, tá? Então por isso ele precisa do throw speed como esse parâmetro. E vai fazer esse corte. Agora a nossa pos vai ser igual ao velocity vezes delta. Vezes delta. E por fim, o global position vai ser igual ao nosso próprio pos, já que a gente recebeu o valor do cálculo aqui do velocity. Agora, a gente precisa fazer uma verificação. Vou colocar um outro efeito depois para vocês também, mas por enquanto colocar essa verificação do canReturn, se ele for verdadeiro, e a gente pegar o nosso objeto de posição, pos.distance2, que é esse aqui, a distância entre ele e qual é o ele que a gente quer calcular é o getTarget. Se o nosso alvo e essa distância for menor que 8, então a gente passa que o estado vai ser stick, igual stick, tá? Perfeito. Assim a gente tem esse cálculo dessa forma. Agora a gente pode fazer isso aqui, ó. Tá? Descomentar, vou descomentar esse aqui também. Por enquanto ele ainda não vai voltar porque a gente não tem a função stick. Então ele vai dar esse erro. Vou colocar o comentário aqui. Coloquei só para vocês perceberem que ele não tem isso. Então mesmo tendo estado aqui, a função não foi criada, vai dar esse problema. Vamos agora voltar no nosso mundo e adicionar ele ao nosso player. Aqui na aba 2D, no nosso player, a gente vai selecionar, clicar nessa correntezinha que é a forma mais prática. Eu também posso ir por aqui, tá? Para instanciar a cena, que é a mesma coisa aqui, mas aqui já está direto. E a gente vai buscar o boomerang. Pronto, que é esse aqui. Perceba que ele já está como filho do nosso player. E se vocês notarem, ele está aqui embaixo. Mas quando a gente der play agora, notem que ele vai subir um pouco. Olha lá. Ele já está seguindo o meu mouse, já está rotacionando bem legal. Se eu apertar, ele vai, mas ele nunca volta para a mão do player. Ele fica zigue-zagueando. Tá vendo? Olha só, ficou parado. Percebam que esse deslocamento que eu comentei com vocês, vamos aqui, ó. Esse deslocamento é isso aqui, ó. Eu vou colocar um valor bem grande, 15 por exemplo, só para vocês perceberem como ele vai estar bem mais para cima. Olha só, tá vendo? Então o deslocamento não tem a relação que a gente vê aqui no nosso... Apertei errado, perdão. Que a gente vê aqui no nosso cenário. Pode estar em qualquer lugar. O que vai ser calculado para posição vai ser esse campo aqui, tá bom? Então por isso que eu deixei 0 e menos 5. Agora, vocês perceberam que o boomerang, quando a gente dispara, ele simplesmente vai reto, tá? A posição está para cá, ele vai reto. Isso não é muito legal. O boomerang é legal, ele tem o efeito de rotacionar. Então aqui na nossa função de fly, a gente vai adicionar mais uma linha, que é o rotation degrees, sendo mais igual 180, que foi um cálculo que eu já coloquei e achei que ficou legal, vezes delta, vezes 4. Tá? Com isso, se a gente testar agora, olha como ele vai se comportar. Ainda não vai voltar para a mão do player, mas olha como ele vai ser disparado. Bem mais interessante, né? Tem um movimento de boomerang mesmo. Vamos fazer ele voltar para a mão do player? Vamos lá.
Para voltar para a mão do player, a gente precisa do nosso estado de stick. Então vamos criar a função de stick agora, tá? Func stick vai ser igual o nosso global position, que é igual global position ponto linear interpolate. Ele vai fazer uma compensação linear entre o objeto do getTarget, que é o nosso próprio objeto alvo, e 0,2 de diferença entre eles, tá? Ponto 2, está certinho? Ou 0,2? Não, ponto 2 mesmo, perdão. Isso assim. Dessa forma ele tem os dois parâmetros para isso. Agora a gente vai precisar de uma variável chamada distance, que vai ver a distância entre eles. Esse distance vai ser igual ao nosso global position, outra vez, ponto distance to, e a distância entre o que? Entre o getTarget, que a gente passou já anteriormente também. GetTarget. Feito isso, a gente faz uma verificação. Se o nosso distance, que é a variável que a gente criou, se essa distância for menor do que 1, o que ele tem que fazer? Ele tem que ir para o idle position, que é a função que nós criamos aqui, que passa para o estado de idle e pega a posição global como sendo o próprio target. Lembrando que o target é quem? Vamos lá no target. É a nossa posição do pi, calculada através dessa soma do vetor. Entenderam? Então assim a gente já tem uma posição específica. Vamos desconectar agora o nosso stick e dar um play. Olha que legal. Eu vou disparar, ele vai até lá e ele não retorna. Por que ele não retorna? Porque apesar de a gente fazer isso, mas fala, Clécio, você podia ter feito direto. Sim, eu poderia, mas eu gosto de mostrar os erros. Apesar de a gente fazer isso aqui, quando que ele pode ir para o estado de stick? Quando a posição for menor que 8 e quando canReturn for verdadeiro. Lembram disso? Só que vocês têm que lembrar também que quando a gente disparou, canReturn ficou falso. E é por isso que a gente criou esse timer aqui. Esse timer a gente vai colocar como one shot e vai conectar o sinal de timeout. Então quando esse timer acabar, vou deletar aqui, o que a gente precisa passar? Acho que vocês já mataram a charada. canReturn agora é verdadeiro. Passou um segundo, passa a ser verdadeiro. E a nossa velocidade passa a ser o nosso return speed. Entenderam? Acabou o tempo. Ó, vou deixar até bem grande para vocês perceberem isso aqui. Ó. Ele está com 1 segundo, eu vou deixar 5 segundos. Eu vou disparar agora e a gente vai ver isso. Olha só. 1, 2, 3, 4, 5. E não voltou. Por que não voltou? Porque eu gosto de mostrar os erros. O que acontece? O nosso timer nunca foi iniciado. Ele precisa ser iniciado. E onde ele vai ser iniciado? Logo assim que a gente disparar. Então a gente vem logo após o nosso canReturn aqui. Chama o nosso nó de timer. Ponto start, tá? Eu já deixei ele de volta aqui como 1 para vocês perceberem. Olha só, vou dar o play agora e vai funcionar perfeitamente. Foi lá, 1 segundo e voltou. Claro, se a gente deixar mais tempo, ele vai demorar mais tempo para retornar, ficando zigue-zagueando. Olha lá. 2, 3, 4 e 5 e voltou. Tá bom? E essa distância a gente pode controlar aqui, ó. Claro que se a gente controlar isso para valores maiores, a gente tem que compensar a distância que a gente tem aqui no nosso distance, tá bom? Então pode até criar uma variável se for o caso, mas como é algo mais simples para vocês entenderem a lógica, a gente já consegue ter um resultado bem interessante. Olha só. Foi para lá, vai demorar os 5 segundos e vai voltar para a posição do nosso player. Tá bom, pessoal? Eu vou zerar aqui, vamos deixar tudo perfeito como estava antes, 180, deixar como 1. E assim nós temos criado o nosso boomerang de forma bem prática e legal para vocês usarem aí no jogo de vocês. Lembrando que a gente não criou aqui a nossa condição de ataque propriamente dito, não tem uma área de colisão, mas isso eu sei que vocês já conseguem tirar de letra, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, perdão por não postar tanto conteúdo durante a semana, foi bem corrido aqui, mas quero saber de vocês, conseguiram fazer? Comentem aqui embaixo, isso me ajuda demais, deixem aquele like e nos vemos segunda-feira, lembrando que segunda-feira tem live analisando jogos de vocês, tá bom? Até o próximo vídeo e valeu!